Para encerrarmos, então, os trabalhos dessa manhã, receberemos a palestra sobre o futuro das engenharias no Brasil. Será ministrada pelo presidente da Mútua e engenheiro agrônomo Francisco Almeida. Essa palestra terá como mediador o presidente nacional da Associação Nacional de Engenheiros Civis, Francisco Ladaga. Convidar Ladaga aqui para o palco, bem como também o nosso palestrante, Francisco Almeida, os dois Franciscos. Enquanto ele se direciona aqui, vou ler então o currículo do nosso palestrante. Francisco é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Goiás, é especialista em planejamento rural, perito em seguro rural, empresário, ocupou algumas funções públicas como presidente da Companhia Agrícola de Goiás, chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento de Goiás, presidente da Agência Municipal de Obras de Goiânia, foi conselheiro do CREA de Goiás, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás por 2 mandatos, diretor da Mútua de Goiás, presidente do CREA de Goiás por 4 mandatos e é atualmente presidente da Mútua Nacional. Seja então muito bem-vindo, Francisco, esteja à vontade para a apresentação do tema e, ao final, como já foram feitas outras, teremos a abertura para perguntas ao público. Para frente? Bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui. Esse tema a gente está trabalhando mais ou menos há 8 meses para saber como que está a situação da empregabilidade dos nossos profissionais. A gente tem muito dinheiro e não sabemos o que fazemos com este dinheiro para valorizar o profissional. Eu tenho certeza que o maior conselho em termos financeiros do Brasil, não ingente, precisa sair da casinha. Eu posso falar tranquilamente como ex-presidente de CREA, que as pessoas sempre falaram que o CREA não faz nada, não retorna nada, e a gente teve uma administração bem diferente. Eu fui eleito 4 vezes, com eleição direta, com quase 70% dos votos, com uma mudança, diferença de administrar o nosso conselho. Conselho muito proativo, conselho que defendeu bastante os profissionais, mas valorizou eles perante a quem contrata. Eu, como empresário, eu não posso contar um profissional que não me dá resultado. Essa realidade é essa. E, ultimamente, depois da pandemia, depois que houve o IAD, a situação piorou bastante. E não adianta fazer uma cartinha para o Ministério da Educação suspender o IAD sem dados, sem mostrar como está funcionando, para que nós possamos ser parceiros e fazer uma nova reconstrução. Existem alguns cursos de IAD, eu não sei se tem, que eu não tinha oportunidade de fazer, porque nós que fizemos engenharia e agronomia, pelo menos aqueles que fizeram na Federal e nós fizemos, era difícil, não tinha nem tempo da gente ter fim de semana, era muito difícil, estudava bastante. Eu formei em 1980 e é muita dificuldade para a gente, livros com 2 anos de atraso, nota técnica, no mínimo 6 meses de atraso. Já pensou se nós aqui, a maioria, fosse engenheiro agora, com toda essa informação? Nós não seríamos os melhores engenheiros do Brasil? Do jeito que todo mundo estudou, que tudo que fez, e hoje cai todo o dinheiro. Eu estou vendo as explicações aí, e muitas coisas que foi explicada aí, nós temos como fornecer através da Mútua, fornecendo aí a qualidade do trabalho, temos condições, passamos para 60 meses aí, justamente para que os profissionais possam desenvolver as suas atividades. Então, vamos, Arnaldo. Quando nós
falamos em engenharias, aí tá, eu não consegui diferenciar os 38%, né, Rodak, que você falou aqui ontem, né, Ladag? Nós somos 38 engenheiros civis registrados no CONFER. Mas aí nós fizemos, como nós fizemos no CAGED, lá para engenharia, né, e aí englobe tudo, a geociência também, nesses resultados. Então, como está o panorama, né? Hoje nós temos aí no sistema 20% mulheres, 79% homens, e, incrivelmente, olha aí, essa região azul, que não chega nem à metade, nós temos 78% dos nossos profissionais. Não adianta fazer uma pesquisa se não ser localizada. Sul é uma realidade, Sudeste é uma realidade, Centro-Oeste é uma realidade, São Paulo tem que ser separado, que é completamente diferente da realidade do Brasil, Bahia, aí vai o Norte. Norte, então, gente, quem viaja, quem conhece os profissionais que trabalham no Norte, é difícil. Tem muitos colegas nossos que vêm do Acre, de Rondônia, do Roraima, muita dificuldade de exercer a profissão por falta de valorização profissional. Nós não estamos conseguindo. Culpado do CREA? Não. Acho que a culpada é todos nós dos sistemas que não tem uma política efetiva de valorização profissional. Não temos. Se alguém quiser provar que tem, não temos uma política efetiva de valorização profissional. E a média é em torno de 25 a 45 anos. Muita gente saiu aí depois da pandemia, as pessoas... Nós temos um problema muito sério no Brasil. Pessoas são PhD, pessoas são capacitadas, com experiência muito grande, depois da pandemia, migrou-se para outro tipo de profissão e deixou o legado da experiência para os jovens que estão vindo, só com teoria, dentro das empresas, não consegue ter essa expertise, porque você tem que ter uma simbiose entre quem está saindo e quem está entrando. Isso é condição sine qua non. E não houve concurso. Muitos jovens que entraram aí, passaram em concurso, não têm experiência, não têm essa experiência para agregar nas empresas, principalmente nas empresas públicas, aí, porque houve uma evasagem muito grande. Eu acredito que isso é em todo o Brasil. Em Goiás aconteceu, nas empresas de saneamento, empresa de concurso público, eu não vejo falar em Goiás já tem uns 15 anos, só de 2 anos. É um absurdo. Engenharia fala em Estado. Engenharia é Estado, não é governo. Sem falar em engenharia e governo, fica fora. Todas as nossas obras, todos os nossos experimentos, desde na agronomia, é no mínimo aí 8 a 10 anos. Se o Brasil não pensar nisso, se os governantes pensassem em Estado, o Brasil seria outro. Muitas obras não eram paralisadas, muitas coisas aconteciam a tempo e a hora. Então, veja esse gráfico aí, está nas revistas, está nos principais livros, aonde que tem a presença predominante da engenharia, a cada aumento de 1% significa $712 a mais na renda per capita. Ontem foi falado aqui, ontem o nosso padrinho da Bahia falou aqui, gente, nós somos os melhores. Nós acontecemos. Sem nós não existem as outras profissões. Não existe. Você já viu algum médico trabalhar debaixo de uma árvore? Já viu? Já viram? E outra coisa, mais disso, vocês civis, vocês são a democracia. Nós fazemos ponte. E sem ponte, você não consegue lugar nenhum. Né? Você tem que ter orgulho dessa profissão, porque é a profissão chave, é a profissão que une as outras profissões, ainda mais no agronegócio. Está cheio de profissionais do agronegócio, da civil, da agronomia, da agronomia, da mecânica, está tudo lá trabalhando, colocando seu conhecimento para que o agronegócio hoje não é vender só soja, ou a soja. É devido à infraestrutura que está implantada através da engenharia, nas fazendas, aonde que está transportando. Agora, eu preciso transportar, eu preciso ter porto. Quem está envolvido com isso? Quem está envolvido? Tem os caminhões, tem todo mundo envolvido. Então, a população ainda não conhece que nós somos responsáveis por tudo. Ficamos brigando entre nós, entre engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, entre engenheiro civil, eletricista. Tem que brigar, a população não quer. Quem contrata quer resultado. Quem contrata quer que a gente dê o resultado final. Nós resolvemos, nós damos soluções.
nos nossos problemas. Isso nós temos que ter com isso. E nós viemos aqui, nós profissionais, viemos para ser estrela. Estrela tem de brilhar, não de iluminar. Quem ilumina é vela. Então, nós somos estrelas, tem que ter essa consciência, a valorização profissional e falar, eu resolver. Agora, para isso, não sei o quê. Tem profissionais capacitados, tem escolas capacitadas e tem pessoas com vontade de acontecer. Tem de acontecer. Largamos, tem de ser mais unidos, igual falaram aqui, ontem foi falado sobre a briga, né, entre médicos. Eu nunca vi um médico anormal. Vocês já viram? Se calado. Mas entre nós, eu estou falando isso, são 42 anos de sistema, né, gente? Passei por tudo que vocês pensaram. Então, aí, ó, a importância nossa aí dentro da... Esse é um dado que, né, vai ser falado aqui amanhã, mas nós pegamos lá, os dados estão colocados na universidade, está publicado pelo MEC. Olha aqui, de 2000 até 2020, pessoal que entrou na faculdade, com entrada também, aí esse marco aí é o marco da entrada dos cursos EAD, 476 mil entraram na faculdade e não concluíram. Tem bolsa, tem tempo, tudo gasto com dinheiro público, que nós pagamos imposto, olha aí, 476 mil não se registraram no sistema. E nós, sistema, SOIA, encontro de Libras, reunião de Câmara, CEDER, discutindo o sexo dos anjos, por isso que não nos valoriza. Temos dinheiro, temos como fazer pesquisa, temos mais de 600 mil na Confea, temos dinheiro na multa para fazer isso. Por que nós não empregamos todo que nós temos em prol da valorização profissional? Temos que abrir o nosso horizonte, porque vai ser sempre assim. Nós, em torno de 80 mil pessoas que participam desses eventos, e estamos com 1 milhão de pessoas aí, ou 100 mil pessoas, 1 milhão, 900 mil pessoas, não quer saber da gente. E continuamos. Como mudar isso? Como se interagir nisso? Quantidade de cursos presenciais existentes entre 2009 e 2020. 2 vezes mês, quantidade de vagas 5 meses, quantidade de EAD 50 vezes e quantidade de vagas 295 vezes. Eu vejo que quem gosta de ler, quem gosta de ver muito, virou mercantilismo. Você sabe que tem bolsa escolar e se levar pau, perde a bolsa. Então tem de passar. Mesmo nas universidades particulares, tem de passar. Por que tem escolas boas nos Estados Unidos, que é cara, e todo mundo quer fazer, todo mundo paga? Por que nós não podemos discutir? Aí entra o sistema junto com os diretores dessa escola particular. Oh, gente, por que paga 10 mil na medicina? Agora paga 2 mil, 3 mil. É que é um curso médio. Quem faz essa escola canadense aí, paga 2 mil, é a mesma coisa que paga um curso universitário, gente. E estão formando. E como é que eu posso falar, vender o produto, porque eu não tenho como interferir na faculdade? Eu só falo que eu tentei interferir nos currículos, tentei tudo. Ó, você não tem nada a ver com nós. Nós formamos. Toma conta do seu aluno. Agora, como é que eu vou falar para a sociedade, para o empresário, contratar um profissional? Você não tem qualidade, não tem economia, não transmite, não, tem uns que não sabem fazer nem um cubo. E aí? E nós vamos deixar isso, já que não podemos fazer na faculdade, vamos então começar a fazer esses cursos de capacitação. Aí tá, mas ó, nós temos o braço capacitador do sistema, que é a multa. Basta a união entre CREAs, tem CREAs que é brigado com a multa, recebi agora, não vou falar o nome do CREA, é incrível. Tira o meu nome do CREA nos cursos da multa. Cria meu nome dos CREA nos eventos da multa, que só eventos sociais, eventos de capacitação. Existe isso, por causa das eleições. Esquece. Ninguém quer saber de eleição, não, gente. Eu quero
Se eu pago, eu quero receber. Eu não importo em pagar caro. Eu quero ser retorno daquilo que eu pago. Eu quero ter retorno. Então, olha a situação. Ontem eu comentei isso, também esses dados, né, pelo ENAD, avaliação dos últimos dois ou menos alunos, aí, ó, baixo desempenho, 55%. Médio desempenho, 43%. Alto desempenho, 1%. Ô, Brasil! E nós de baixo cruzado. Então, os dados que foi colocado aqui, fotografia, né, na base de 2019, nós gastamos mais ou menos 8 meses para levantar uma dificuldade muito grande, principalmente dentro do sistema, né, pegando na Receita Federal, cadastro CONFEA, RAIS é do empregado e da contratação, RAIS das empresas e a base da RT. Nós temos uma base sensacional que chama RT. Lá em Goiás nós tínhamos esse projeto no BI lá, eu sabia, por calor, a quantidade de RT por profissional, por região. Baseado nisso, nós podíamos fazer algumas políticas, né? Políticas de capacitação, política de chamar empresários, porque aqui tem profissionais, aqui, muito profissional nessa região. Nós temos essa RT e esse cadastro é fenomenal, porque quem tem RT o cadastro, dá para fazer muita coisa e mostrar isso para a sociedade. Quando nós fizemos convênios com vários órgãos lá, pelo menos o Tribunal de Contas, nós oferecemos a nossa fiscalização, tudo georreferenciado, tudo com fotografia, e eles pediram, o que vocês querem, presidente? Nós só queremos só a interlocução dos seus empenhos, dos seus contratos, para nós saber se tem ou não profissional. Colocava lá, calçada, nós sabíamos que estava construindo uma calçada, tem um empenho, tem um contrato. Fiscalização inteligente, já tinha 6 anos, que está hoje, a moda hoje. Esse é o dado interessante. O dado foi, na época, foi 2019, gente, 1.196, hoje tem menos, 1.196 mil profissionais levantados. Grupo 1, 584 mil profissionais. Dentro do grupo 1, que tem carteiras assinadas, só temos que a metade desses profissionais tinha carteira assinada. Sendo que, nas áreas de engenharia, 350 mil. Nas outras áreas, 233 mil, que não exercia profissão, estava trabalhando num banco ou numa loja, mas mantinha o seu registro. Já tinha esperança ainda de conseguir uma vaga nas engenharias. Olha a mudança que tem no sistema. Nós estamos no sistema de profissionais. Nós estamos vivendo um sistema de empresas. O mesmo número de profissionais que estão trabalhando tem o mesmo número de empresas. A maioria, empresa individual e autônomo. O que o sistema vai fazer com esse profissional? É uma pessoa só, mas tem 2 marcas. Um CPJ e um CPF. E aí? Esses profissionais precisam do que o sistema, através da multa também, que nós já começamos a fazer isso aí, da multa, o que nós precisamos capacitar esses novos empresários? Será que vai lá só para agradar hoje com a reforma administrativa? Você sabe, quem era empregado, virou muito PJ, e vai ficar por isso mesmo? Eles vão crescer? Não vão manter uma firma? Não. Eles não precisam ser capacitados para ser empreendedores, para ser empresários. Não tem os dados. Temos aí, ó, olha, incrivelmente, 197 mil pessoas formadas, com diploma, pagando anuidade, que eu não sei o que faz na vida. Essa é uma pesquisa geral. Temos de estratificar aonde que está isso, qual estado, qual região, qual profissão, e temos dinheiro para fazer isso. A valorização profissional parte para isso, conhecer onde que está a pessoa, onde que vai estar seu cliente, o que você pode fazer para o seu cliente, o que você pode agregar ao seu cliente nesse sistema. Rapaz, estou com o saco cheio de falar que o CREA não fala nada, que o CREA
é importantíssimo na empregabilidade, importantíssimo na fiscalização profissional. Sem o CREA hoje não tem profissão, não tem fiscalização, os leigos vão assumir nossa profissão. Mas a maioria dos meninos não tem essa ligação. Um pacote CREA Jovem, CREA Júnior tem. Cadê o programa de CREA Júnior de capacitação, pelo menos de mostrar a diferença agora que está saindo para a faculdade? É solto. A multa patrocina, os CREA patrocinam. É dinheiro jogando e os meninos fazendo do jeito que eles acham que deve fazer. Não tem uma coordenação desses futuros profissionais, que é o nosso futuro. Parece que não tem coragem de fazer com que as coisas aconteçam. Você tem coragem de tentar essas coisas. Tem tribunal de contas? Tem. Justifica. Tudo pode, desde que se justifique. Não tem um processo contra mim nessa minha vida de tribunal de contas ou qualquer justiça. Você pode pegar minha ficha limpa, porque eu sempre fiz, sempre justifiquei aquilo que eu fiz. O difícil é fazer e não justificar, porque daqui a 2 anos, vai atrás de você, você fez isso, estaria justificativo. Pelo civil público que eu participei, também tinha isso. O quadro é esse. E agora? Quem está empregado mesmo na engenharia estão começando a ser valorizado. 14% e 16% a mais do salário. Estão começando, porque está faltando mão de obra capacitada na engenharia. Capacitada. Está faltando. E muita. Os outros técnicos, que são técnicos, não são engenheiros, são contratados como técnicos, o salário ele não atinge a média 5.700. Essa média pegou muito, que eu vejo que São Paulo elevou. Mas se você tirar São Paulo e a região sul, que cai para 2.200. E isso nós temos de fazer essa pesquisa separada, por região, para saber aonde que atacar, o que fazer, quais são as providências que nós temos que tomar. E o futuro nosso, Ontem foi falado aqui, mudanças socioculturais, não adianta nós ficar sentado na carteira, sentado na cama, vendo o WhatsApp, não, sentando numa mesa com 5 pessoas sentando, todo mundo no WhatsApp. É incrível, Não me chame para tomar uma cerveja na mesa se tiver WhatsApp, se tiver celular na mesa. Eu saio. Nós não temos tempo para conversar, e na ponta de WhatsApp, todo mundo lá, não dou conta. A oportunidade de trocar ideias, de começar a conversar. Então, as mudanças sociais, tecnológicas e os desafios. Novos profissionais de geração dele. O cara não quer nem saber da empresa mais não, quer saber de si. Não tem esse vínculo mais, eu sou funcionário da Emater. Eu sou funcionário da agência de obra. Não existe mais, Ladaga. Os caras não querem nem saber. A faculdade não está formando líderes. Está formando pessoas que estão formando, como eu fui em liderança estudantil, lutei na Revolução, fizemos CA. Não existe mais hoje. Não existe movimento estudantil mais, não existe comprometimento com o futuro, não existe mais nada. Hoje, essa geração Z que está sendo formada. Pouco apetite ao empreendedorismo. Tem faculdades aí que não faz. Gente, o empreendedor não é para ser profissional. O empreendedor é lá dentro da empresa também, então você está fora. Você tem que ser empreendedor na sua vida inteira. Empreendedor só como profissional é condição sine qua non. Mas se quiser trabalho, se não for empreendedor, está fora. Estabilidade financeira, quer dizer, os caras só estão pensando em viajar para o exterior, comprar o carrinho, e se dane. Figura pessoas, tem muitas pessoas que estão trabalhando aqui no Brasil ganhando fora. Eu conheço uns 10 aí, que foi colega meu, como profissionais, jovens profissionais, trabalha aqui, ganha no Canadá $10.000. Tá? Tem valorização. Quem é bom está saindo tudo para fora. Envelhecimento da população diminui os registros junto aos CREA. Quer dizer, foi falado aqui, o Ladaga falou muito bem aqui, Ladaga, estamos diminuindo o número de profissionais. Por quê, Ladaga? Não tem valorização profissional. As faculdades que foi um pulo naquela hora de muitas faculdades, eu vejo lá na Católica, tinha 300 profissionais, hoje não está formando 30. O que está acontecendo? Por que nós, com pesquisa, vendo que está aí, nós do sistema, que cuidamos dos nossos profissionais, devemos zelar para os nossos profissionais e ficamos fazendo SOIA, cotidianita,
reuniões, né? E não valorização das nossas entidades de classe, porque é ela que faz os cursos, é ela que está na base, é o chão de fábrica. As entidades de classe quase quebraram depois da pandemia. Quase quebraram. Eu sei disso, porque eu fui presidente da associação, já. Eu sei que a dificuldade de uma entidade de classe são 5 pessoas, 3 trabalham. Os outros dão palpite contra. É assim. Agora, é um sacerdote hoje no Brasil, se não tiver apoio da multa, se não tiver apoio do CONFEA, dos CREAS, exercer a profissão hoje de ser presidente de entidade de classe. É difícil. Na Europa, todo mundo fala 2 idiomas, né? Não precisa nem falar. Desenvolvimento. E outra coisa, diversidade e inclusão de gênero. ICI faz parte do ESG, temos de agregar, não podemos ser o machista, aquele conselho que só temos de ter a diversidade dentro também do nosso. Mudança tecnológica. Inteligência artificial veio para ficar, gente. Eu, há 6 anos atrás, tinha inteligência artificial. Não era esse nome, não. Era escalação inteligente. Sabia tudo o que acontecia através de convênios. E nós somos uma autarquia federal. Eles são ávidos para fazer esse convênio com nós. Se nós prestar conta para eles diminuem 80% o desvio de recursos, desvio tudo, se o CREA tivesse convênio com esses órgãos federais, com a prefeitura e tudo, para fiscalizar essas obras. Basta obra, colégio tal, construção civil tal, sai na inteligência artificial. Ar-condicionado, tá. Praça aqui, arborização, tudo sai na inteligência artificial, a gente vai no loco, não precisa contratar carro, vai ir para baixo, para cima, atrás de carro, para lá e para cá, sendo que eu tenho inteligência artificial, eu sei, aquele negócio, eu sei o que está fazendo ali. O sistema parou. Não está navegando, a tecnologia que está aí, o chat, tudo isso aí está aí, a gente não conseguiu, né, fazer com isso, está se incorporado no sistema. Outras profissões, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, gente. Eu, há 70 dias atrás, descobri, 70 não, 80 dias atrás, descobri que eu estava com câncer no reto. Aí, uma família, tal, pequenininho, no início, não tinha comprometido ainda outra célula, né? Aí ela, opera, não opera. Opera, não opera. Aí conversei com o médico, não, vamos fazer uma quimioterapia e ela pode sumir. Eu sou assim, eu gosto de resolver meu problema. Vou esperar 3 meses e depois se não sumiu. Não tem si para nós, não. Engenheiro não tem si, não. Vai lá e aconteça, né? Então, eu operei, os 7 dias já estava com meus compromissos todos, operei por robótica, lá no Einstein. Cheguei na sala, tudo eletrônico. O robôzinho só não tinha a boca. Tinha tudo lá. Falei, doutor, o que tem de medicina aqui? Não tem nada de medicina aqui, doutor. Aqui só tem engenharia. Se não fosse engenharia, depois ele falou comigo, você não estava de pé aí com 3 dias, embora. Eu fiz uma operação por robótica. Tem 3 furinhos aqui, já acabou. 3 furinhos. Por robótica. Essa tecnologia que foi apresentada aqui, podemos incentivar a indústria nacional, podemos reunir com os empresários, está faltando integração nossa, temos condições de incentivar, vai ter mercado de trabalho. Então, a robótica está presente em todo lugar, a tecnologia está presente em todo lugar e ainda paga-se, igual eu paguei lá, peguei dinheiro emprestado da multa, R$80 mil para custear minha operação, minha coisa tudo, dividido em 60 parcelas. Mas dinheiro é para gastar, né? Eu peguei e estou pagando. Então, aí, novo currículo, né? Acho que vai ter uma palestra sobre isso aí, tem de mudar. Esse sistema Python, desde 2019, ele já está nos Estados Unidos, funcionando muito bem, nós ainda não está propagado aqui. Acho que tem aí a especialização, gente. A civil e a agronomia somos ecléticos, né, professor Ricardo? Fundação está ali. Ele não entendeu, mas fundação é com ele. Né? Pontes é com ele. Eu quero resolver meu problema. Médico, hoje não dá nem dá conta de medir pressão mais. Algum médico mede pressão SUS quando você vai lá, não mede. Ele só entende do dedo. Ou do tornozelo. E já sei a nossa profissão.
Nós viemos para solucionar problema mesmo e dar resultado. Não dá para ficar sentado, o médico lá, clínico geral, que tem que ter para o SUS. Aqui acho que ninguém vai trabalhar para o SUS, né? Nós temos que fazer com que isso acontecesse e fazer com o Bahia desenvolver. Temos de começar a especializar, vocês jovens que estão aqui, pensem nisso. A especialização hoje é condição sine qua non para que nós possamos ser valorizados no mercado. Ninguém procura mais clínico geral. Eu vou lá para resolver meu problema do câncer, vou lá para o problema do meu tornozelo, e só tem médicos especialistas que estão ganhando dinheiro. E muito dinheiro. As demandas socioeconômicas, sustentabilidade na vida, né? E o ISG está aqui, ó, o ISG. Não dá lá mais para ser nós, profissionais, quadrados, e não pensar no meio ambiente, não pensar no social e não pensar na governança. Agora, quem está pensando nisso, quem está implementando nisso, sabe quem que é? As grandes empresas. Mas nós, pequenininhos, pequenas empresas, nós aqui não tem recursos, não tem ninguém. Até hoje não tem ninguém que foi contratado pelo sistema para mostrar, para implantar isso nas pequenas empresas, para os profissionais que estão executando. Estão indo a reboque. Depois reclamando que não tem profissional, e o sistema reclama e fica com a mesma coisa, tem dinheiro sobrando demais, as coisas não acontecem. A biotecnologia, na área agrícola, está muito avançado, mas em determinadas regiões nós temos 80% das propriedades hoje de pequeno produtor rural. Que 1 hectare, depende do tipo de cultura, dá mais que 30 hectares de soja. E Santa Catarina, meu presidente, é o exemplo disso. Santa Catarina é o estado que menos concede bolsa, essa bolsa do governo. Eu estou terminando aqui. Menos tem Santa Catarina, porque lá tem um cooperativismo. A maioria das cooperativas foi formada com assistência técnica dos profissionais. E o estado que é o exemplo. Por que nós podemos pegar o exemplo exitoso de Santa Catarina, que deu certo, e começar a implantar no sertão lá, né? No Vale de São Francisco? O Vale de São Francisco é altamente tecnológico, que pode ser empregado no Brasil inteiro. O Vale de São Francisco do Vila. E o canal que está surgindo aí no Nordeste aí, é uma potencialidade, é tudo emprego da engenharia, depois vem os canais, tem tudo, vem a agronomia, depois vem os armazéns, vem as estradas. Sabe, a potencialidade é enorme, nossa, gente. É enorme, nós temos de acordar, nós somos os melhores, não abrir mão na cabeça disso. E atualização, né, gente? Eu vejo que os médicos, parabéns, viu, Dadaga? Muitas palestras boas. A atualização, aqui não se ensina, atualiza. Quem quiser aprender mais, vai na especialização. Concorda, Dadaga? Mas a noção é assim que a associação tem que funcionar. Dá a noção, vou pegar, especializar em concreto. Certo? Mas aqui deu a noção muito bem, mostrou com o seu aparelho, onde você pode chegar. Tem a multa para te ajudar, especializa. Vai lá, resolve o problema, vai embora. E tem muitos problemas para você resolver. Agora, eu quero, com 10 minutos aí, ó. O que nós temos que fazer? Modernizar a fiscalização nossa. Não dá mais para ficar esse carrinho atuando, para você fica puto da vida. Vamos chamar eles para nós. Vamos chamar. Renovação da liderança. Gente, eu estou com 64 anos, estou vendo aqui muita gente aí, mais da metade aí, com a minha idade aí. Eu quero jovens. Nós estamos precisando de jovens, com pico daí, para começar, para transformar esse sistema, precisa renovar. A nós vai falar isso aqui amanhã, novas configurações curriculares, integração com os estudantes, gente, não tem como nós formar a nova liderança se não tiver integração com a universidade. E o CREA Júnior é para isso. Não tem um sistema de coordenação para isso. Apoio ao empreendedorismo, já falei. Aproximação e valorização junto à sociedade e as condições sine qua non. As pessoas têm de saber que nós somos os melhores. E nós resolvemos os problemas. E o planejamento de vida e de carreira. Esse vai ter a mentoria, por exemplo. Nós vamos implementar agora em todas as nossas já mentoria. O jovem não sai da faculdade, não sabe o que faz.
Nós temos uma caixa de assistência para isso, e não fazemos. Vai ser implementado agora, depois dessa pesquisa. Toda a caixa vai montar uma mentoria lá para chamar o jovens para fazer o que eles podem fazer. Agora, eu vou passar rapidão dos números, que eu vou vender meu peixe também, né? Ó, de 1977 a 2001, essa é a atuação da multa. Nós tínhamos 131 associados. Em 2 anos da nossa administração, nós implementamos 32 mil associados. Antigamente, as pessoas eram sócios da multa para pegar empréstimo. E tem muita inadimplência, acabaram de pagar. Hoje, desses 32 mil, sabe quantos pegaram empréstimo nosso? 1.000. Somente 1.000. Então, é um crescimento orgânico que nós estamos tirando da parte financeira para a parte de acolhimento, a parte de benefícios. Nós estamos mudando o aspecto nosso. Não tem dinheiro para emprestar para todo mundo, mas benefício tem. Nós trouxemos agora, né, de Goiás, nós pagamos 2 ônibus lá agora, estamos pagando para o CBA, a multa está pagando para levar os nossos profissionais no CBA, para levar nós lá no Encontro Nacional, Feira Nacional da Construção Civil. Gastamos 50 mil levando 100 profissionais. E um profissional pega 100 mil emprestado. E eu beneficiei 100 profissionais com 100 mil. É só saber pegar o joio do trigo. Pela lei, nós temos que emprestar 50%. Os outros 50%, nós temos de reverter com o acordo que nós fizemos com o Tribunal de Contas para os profissionais. 2 anos, 25% a mais. De 1977 a 2023, nós colocamos à disposição 2 bilhões. Qual entidade do mundo aí que tem 2 bilhões de reais e emprestou para vocês? E ninguém conhece a multa, só 15%. 2 bilhões. Nossa administração, em 2023, nós invertemos 710 milhões de reais, 30% a mais. Mas, assim, as caixas aqui, os diretores aqui, emprestam de acordo com a sua capacidade financeira. Todos aqui têm independência administrativa, têm independência administrativa, ele empresta de acordo com o caixa. Tinha gente, se emprestar tudo, vai ficar 6 meses sem emprestar, azar deles. Hoje eu posso emprestar 25, banco é assim. Banco empresta de acordo com a sua capacidade financeira. Eu tive um exemplo agora na pandemia, que eu fui pegar um dinheiro do BNDES, era 100 mil reais, juros zero, 60 mil. Vamos me emprestar? 20, tá bom. Peguei os 20 e resolveu. Benefícios sociais, que nós estamos batendo muito nesse aí, as pessoas que têm desempregado, as pessoas que precisam de auxílio, as pessoas com 75, 80 anos, está ganhando mal, está com problema, nós estamos acolhendo todos com 3 mil reais por mês, de graça, até se recuperar, até estabilizar. 25% a mais em 2 anos. Ninguém passava isso para os outros. Acho que só tinha de emprestar. 2037, esse é interessante, viu lá, aqui, ó, 35 milhões nesse período de 2023. Somente na nossa administração, 18 milhões. Momento que nós colocamos em recurso à disposição das entidades de classe. Não atingimos todos? Não de acordo com o que pediu, mas foi 18 milhões de reais. Que nós tiramos da pandemia, o pessoal precisava fazer os cursos de eventos presenciais, precisava fortalecer as entidades de classe. Então, foi 51% aprovado, 81% de entidades contempladas e 42%. Porque a aprovação dos recursos lá, eu sou isento, nós temos uma equipe lá, são 10 ou 12 critérios, o presidente não interfere. Pode ser preto, branco, azul, cor-de-rosa, PT, não quer saber. Pediu, está dentro, passa. Lá na multa não tem isso. E para a capacitação profissional, nós gastamos mais de R$1 milhão. Vocês conhecem o Empretec? Alguém já fez o Empretec aqui? Um programa de empreendedorismo da América Latina, feito pelo SEBRAE. É da ONU. Nós estamos custeando 80% com a multa, com a turma aí, desse curso para as pessoas, empresários, que quiseram sair a noção de quem ser empreendedor, 80%. Projeto BIM, nós começamos aí, ter uma experiência, nós precisamos melhorar a nossa experiência, porque a partir do ano que vem vai ter todos os projetos do órgão público, eu acho que eles vão prorrogar a lei, através dos projetos BIM, né? E BIM não é uma pessoa, BIM são sucessivos de pessoas fazendo em conjunto, como tem no Canadá, como tem em todos os lugares, para que sejam mais assertivos, né, nos nossos projetos.
Tem o Sebrae, a Jornada BIM. Alguém aqui faz parte do Tecnoprev? O maior programa de previdência privada em número de profissional do Brasil. Ele é administrado para a BBPrev, é uma seguridade total. Não é administrado para multa, esse dinheiro não vai lá para a BBPrev, eles que administram, eu faço parte do Conselho de Administração como presidente, é o único presidente do Conselho que faz parte. E briguei para tudo isso aí, rentabilidade. Passageiro de carregamento, era 5%, passamos para 0%. Porque 5% ou 3%, se a inflação estiver baixa, acaba seu investimento. Você coloca lá, você recebe só 97%, recebe 100%. O valor, se vocês sabem, quem é sócio da multa, quem paga anuidade todo mês não, toda anuidade que se paga está lá no Tecnoprev. Pode consultar lá no Tecnoprev, quem é as pessoas que pagam lá. Eu tenho mais ou menos R$ 2.500, R$ 3.000. Quem está desde o começo deve estar uns R$ 3.000 lá guardadinho lá. A taxa, brigamos lá, a nossa taxa na minha era 9%, brigamos lá para cair para 6,70%, vou brigar mais para ir para 4%, a nossa meta, a nossa taxa de administração. O Sindicato de São Paulo, agora a parte de nós chamamos, paga lá 12% de taxa de administração, porque é pouca pessoa, só tinha 1.000. Olha o volume de gente. Quanto mais gente, mais dinheiro, menor a taxa de administração. Redução da carência agora, né? Era um ano para tirar os R$50, agora um mês você pode. Se você não quiser ficar o dinheirinho de R$50, tá? Aí, possibilidade de adesão, outras. Depois você olha aí no nosso aplicativo. O clube de vantagem. Quem for sócio da multa, baixa o clube de vantagem. 66.000 pessoas por mês pesquisa o clube de vantagem. 66.000. Ontem tinha um desconto lá da Chevrolet de R$4.500. Você vai negocia lá na concessionária, fecha tudo, agora eu vou na fábrica e ganho mais R$4.500. Quantas unidades pagam com a R$4.500? Outra coisa que nós fizemos aí, as caixas menores, nós distribuímos tal dia parar na conta lá da caixa, nós mandamos para as 11 caixas do Norte e Nordeste R$20 milhões, para que os nossos profissionais tenham o mesmo direito que tem os profissionais aqui do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Porque ficava até 5 horas da manhã para pegar empréstimo na multa. Acabou. E nós não fazemos empréstimo na sede mais, é tudo nas regionais. Eu não preciso fazer empréstimo. Eu sou um coordenador financeiro. Então, toma conta do seu dinheiro, toma conta do dinheiro para que os nossos profissionais possam ser atendidos. Multasign, agora na Soiar, todos vocês que são sócios da multa, vai ter uma assinatura eletrônica de graça. De graça. É conhecido pelo Tribunal de Contas, esse programa foi comprado com a recomendação do Tribunal de Contas do município. A média disso aí, olha na internet quanto custa a assinatura eletrônica. Apoio à fiscalização, nós estamos também dando dinheiro para os CREAs, né? Foi 10 milhões nos últimos anos. A BNT, quem é sócio da multa, tem 3 horas por norma durante o ano, por norma. E em casa. Não precisa deslocar, porque hoje era na associação, não precisa deslocar agora no seu escritório, onde você estiver trabalhando, 3 horas por norma, e todas as normas de graça. De graça. E quiser comprar, com 50% de desconto. Unimed, olha o desconto, olha o reajuste nosso, 4,18%. Nós temos vários planos de saúde, mas esse nós conseguimos. A 1.033, Badecos 39, Sul-América 34, Notre Dame, os planos individuais familiares 963, nós conseguimos 4,18. Nosso plano é nacional pela Unimed. Qualquer lugar do Brasil você pode ter dito, compare com os outros planos. Hoje está muito compensador hoje ter o plano de saúde da nossa seguro Unimed. Foi implantado o ano passado, hein? 45 anos sem ter um plano de saúde nacional. 45 anos. Nunca conseguiram implantar. Era R$50 para ser sócio. Hoje, 80. Por que nós colocamos 80? Porque nós estamos cobrando 2 cervejas para dar um seguro de R$50 mil para vocês. Entrou, já tem um seguro. Só 2 cervejas. Quem não gostar de cerveja, um drinkzinho, alguma coisa, R$30. Né? R$30 paga o seguro, porque os R$50 vai para a poupança sua, lá no Tecnoprev. Então, mais de 300 convênios, ou seja, nós estamos voltados mesmo para acolher vocês, nossos profissionais. Seguro de responsabilidade, meus amigos, engenheiros civis, aí, dia 1º, nós assinamos o contrato, já está rodando. Quem tem acima de 5 RT, a partir de agora, pode, o seu CPF, requerer o seguro de responsabilidade civil, sem carência, mas tem de ser RT do momento. Eu não posso segurar coisas passadas.
tem que ser RT a partir do dia 1º de agosto. 50 mil de graça. Estamos assegurando 10 milhões de reais. Né? Nós temos associado hoje, que nós, mais ou menos, os 25 mil que fazem RT dos nossos associados. Nós temos uma vaga até 50 mil de associados para nós garantir 50 mil reais para qualquer tipo de sinistro, qualquer tipo de Ministério Público, de contestação de laudo, está à disposição de vocês ir para o CPF, a partir agora de agosto. Vai ser lançado na sua área. Portal da empregabilidade. Nós gastamos mais de R$1 milhão nesse portal, vai ser lançado agora também. Não só da empregabilidade, mas de cursos. Fizemos um convênio agora com um portal de cursos e eventos. O CREA Paraná agora vai desenvolver, através da universidade, qualquer tipo de evento para o pessoal do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, porque a região Sudeste está muito bem coberta. Qualquer tipo de curso, né, de aperfeiçoamento, mas não é de curso de especialização nem doutorado, mas serve de noção, são cursos de 12 horas, 18 horas, que nós vamos oferecer de graça para todos os nossos profissionais do Brasil. As mulheres que PJ, né, que pegam o decor lá, só dá um salário mínimo. Todo mundo que faz uma firma agora é tudo decor de um salário mínimo, né? Todo mundo. Ninguém pensa no futuro, porque também paga quase 20%. Então, as mulheres que não dá conta de comprar vagina, nós estamos subsidiando de 4 salários mínimos para as mulheres que ficaram grávidas, que têm seus filhos, que também não está previsto, nós colocamos também. E a multa azul, gente, o governo lançou aí esse programa de quitar a dívida aí. Nós estamos lançando um programa de R$15 mil. Quem quiser quitar a dívida do cartão, quem quiser quitar a dívida, pode ter o nome sujo onde quiser. Nós estamos tendo confiança para eles limpar o nome deles no mercado. E varia de até 36 meses. É para limpar o nome no mercado. Limpar tudo. O juro, 0,7% aumento. Então é isso aí, gente. Eu queria aí agradecer e essa oportunidade, porque quando a gente vem para acontecer em qualquer lugar, a gente tem de acontecer. Pertencer. Venha no pertencer. Né? Com o pertencimento, nós vamos fazer acontecer. A multa é de vocês. Descubram, olhem no site e vamos tentar, né, junto com o sistema, com o FECRE, a DAGA e com as entidades de classe, mudar esse panorama aí através de pesquisa, através de coisas inteligentes para que nós possamos agregar vocês nesse mercado de trabalho e mostrar que nós somos os... Nós somos ou não somos os melhores, gente? Somos ou não somos? Obrigado a vocês. Parabéns. Se alguém tiver alguma pergunta, nós temos algum sorteio aqui. Não vou falar um número aqui. É do 1,97. De 1,97 que assinou aqui. A gente... Vou falar os números. Quem pode anotar? Essa nota aqui, né, gente? Número, fala o número aí, porque a gente vai anotar aqui, depois nós vamos soltar o brinde. 56, anota aí. 56. Mas ninguém sabe o número que nós temos lá. Vou falar então. Vamos. De 1 a 10, 8. Anota 8 aí. Vamos depois de 10 a 15, 12. De 15 a 20. 18. Passou do 15. 1. A lista de assinatura está aqui, não era o Cássio, não. 22. Eu estou marcando aqui. 26. Vai ter mais. 69. 35. Vai chegar lá. 40. 42. Eu vou voltar, senão não dá conta de montar. Soltou? Quantos tem? Não, quantos números tem aí? Trinta e um. Quantos números tem na lista? Pelo amor de Deus. 96.
70, 80, 64, 'Aí vai demorar 10 dias. Eu estou falando para dar mais... 55. Deu? Então já deu. Deu tudo aí? Depois nós vamos ligar para vocês com o telefone para ele pegar o prêmio. Tá? Nós temos o telefone de todo mundo. Para não estar tumulto aí. Só chegar lá. Deu certo aí? Falta 6, nota aí. 13. 9,6. 9,6. 58. 17. 24. Deu? Deu, né, Adriano? Vou colocar 33 e 44, ok? Senhores, o palestrante está à disposição de responder alguma pergunta. Se alguns dos senhores quiserem elaborar alguma pergunta, estejam à vontade. Por favor, microfone aqui na frente. Alô? Agora sim. Só antes de começar, vamos fazer perguntas curtas para poder ser respondidas para todos, ok? Claro. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do desenvolvimento da engenharia, do futuro da engenharia, que, no meu entender, passa pelas entidades de classe. Começa aí. Eu vejo na minha entidade de classe, que é a área de Itajaí, onde a gente promove palestras sem burocracia, sem custo, sobre sistemas construtivos, sobre uma série de assuntos ligados à prática da engenharia. Em 2019, eu fiz uma crítica ao ministro do Tribunal de Contas, no encontro de liderança lá em Brasília, e por alguns fui criticado por ter ofendido o ministro e chamado ele de ignorante, porque ele falava do sistema só falando de Confea, CREA, mútua, e se esquecendo das entidades de classe. E principalmente as precursoras, as 48 precursoras que existem no país. Acontece que cortaram as ajudas de 7% em outubro de 2015 e até hoje não se fala em mais nada. E eu gostaria de saber se o nosso palestrante, Francisco Almeida, vulgo Chico Rico, pode nos dizer alguma coisa a respeito desta barbaridade, diria eu. Como eu falei para vocês, além de cursos, nós precisamos, através das entidades de classe, que são o chão de fábrica, orientar qual tipo de curso que vocês devem fazer para os seus clientes. Você sabe disso, né? Precisa ter pesquisa. Quanto à questão da RT, está no Congresso Nacional, né? Destinando parte das RT para as entidades de classe, subindo de 18 para 30 conselheiros, né? E está lá também instituindo o CREA Júnior. Está lá no Congresso, está sendo analisado nas comissões,
né, agora precisa que o CONFEA, né, agilize isso, porque o projeto de lei foi discutido, está lá, foi aprovado, foi discutido com as entidades de classe, está lá para ser aprovado, para que esse recurso volte novamente para ser identidade para as entidades de classe. Está lá no Congresso Nacional já. É 1040. Engenheiro Francisco, na sua palestra teve um ponto muito importante, que foi aquele dado que você colocou em relação à distribuição dos profissionais. 53% são empregados, eu anotei aqui, 32% ligado à área de engenharia, 21% à não área de engenharia. Aí, nos empreendedores, né, eu não deu para anotar tudo, porque passou rápido, né? Parece que vai ficar à disposição depois aqui. Viu? Mas é importante, depois, até eu acho que esse dado é um dado muito importante, né? Dos empreendedores, 16% é MEI, 5,8% é empregador e tem a diferença de autônomo, né? Partindo desses dados, são dados reais, então, 32%, só um terço dos profissionais registrados no CREA são empregados, só um terço, né? E 21% não atua em engenharia, né? Tem registro, mas não atua em engenharia. Então, se a gente for pegar esses dados, só um terço é empregado registrado no CREA. A maioria não é empregado. Ou é autônomo, né? Que aí tem um percentual grande em relação ao autônomo, ou atua em áreas diversas, ou não tem dado, ou não atua em nada, né? Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque existe no Congresso Nacional um projeto do CAL, que o relator, o deputado Otto Filho da Bahia, do PSD Bahia, que cria o MEP, que é o Microempreendedor Profissional. Eu não sei se você tem conhecimento desse projeto, que aumenta o limite do MEI, o limite do MEI é R$80 mil, aumenta o limite do MEP, vai ser R$280 mil, e vai pegar os profissionais de arquitetura. Os engenheiros não estão nesse processo porque o CONFEA não se posicionou, né? Os sindicatos também não se posicionam. A gente fez até uma live com o pessoal do CAL em relação a isso. Está lá no Instagram do Sindicato da Bahia sobre esse assunto, né? Mas assim, vai ser votado agora. Então, há uma possibilidade. Eu estou dizendo que foi votado porque eu vi a informação do CAL, né? A reforma tributária matou isso tudo, né? Mas assim, isso vai ser votado em algum momento. Se não for agora, vai ser votado em algum momento. Então, assim, a ideia... Qual é o que o deputado quer, o Otto Filho, né? Ele quer saber se pode ou não incluir os engenheiros nesse processo. Mas aí não pode incluir se a entidade de engenharia não se manifesta. Então, eu queria saber qual é a sua opinião, né? Como presidente da multa, como engenheiro, desse projeto. Se você é a favor ou contra esse projeto. E se você se compromete totalmente a favor. ajudar articular as entidades para apoiar esse projeto. Eu sou o seguinte... A gente tem que ser realista. Depois que foi aprovada agora a reforma tributária, nós estamos trabalhando no macro. Vai aumentar 10% do jeito que está aprovado aí a nossa despesa, passar de 11%, 12% para 22% a 23%. É impossível você pagar aí, microempreendedor, empresário, a esse valor. O que nós temos que ver? Eu não posso trabalhar, sabe, só para engenharia. Nós temos que pegar o CAL, pegar os advogados também que estão no meio, e fazer uma coisa que sirva para todos os prestadores de serviço. Sabe, o Congresso, com essa mudança lá de alíquotas, fazendo só 3 alíquotas, de prestação de serviço, da indústria e do comércio, vai ficar só 3 alíquotas. E dentro aí, esse pedido do qual vai ser discutido lá, nós estamos discutindo lá já, eu como a multa, né, como presidente da multa, porque isso é empregabilidade. Concorda comigo? Isso faz parte lá. Estamos discutindo com o senador lá de Goiás, que é muito influente lá na Comissão de Constituição e Justiça, para que nós possamos, sozinho, eu não consigo, não, tenho bem na clareza, porque nós somos 1 milhão. A gente tem mais 2 milhões de fulano, tem os arquitetos, para fazer o que sirva para todos. Se nós formos beneficiar, que venham os outros também. Né? Essa do CAL não vai entrar agora, porque está eliminando todas essas pegaturas, está eliminando tudo. Antigamente, para ser aprovada, era para ser aprovada, acabou. Essa reforma tributária veio para ser só 3 impostos. E dentro desses 3 impostos, nós queremos ser diferenciados. Por que nós vamos pedir isso? Porque nós temos esses números. Se nós tivéssemos esses números, como é que eu ia falar para diminuir os nossos impostos? Como é que eu ia falar que as pessoas não estão conseguindo emprego, não conseguindo trabalhar? E esses números podem ser estratificados em outros tipos de pesquisa. Essa deve ser aprovada até dezembro lá no Senado, que vai ser corrigido várias coisas. E a gente tentar. Eu, como presidente da multa, já estamos lá de Goiás, Vanderlan,
Já externei minha preocupação. Ontem, lá em Recife, estranhei para o deputado federal também, e ele se comprometeu a analisar todos nós ligados às áreas da engenharia, arquitetura, que eu vou lutar por meus, os outros que venham. Não importa quem for o beneficiado, mas eu vou lutar por nós. Que venham os outros. Não tem importância. O coração é aberto. Presidente Francisco Almeida, meu particular amigo Chico Rico, fala assim porque fomos presidentes na mesma época, o senhor presidente do CREA Goiás, eu presidente do CREA Santa Catarina, então conheço bem as suas ideias, a sua visão do sistema e acompanho muito feliz de hoje a sua palestra fantástica que tem que ser levada a toda a comunidade profissional do país, em todos os pontos do nosso território, para que as pessoas percebam a importância de discutir engenharia e a importância estratégica da engenharia no desenvolvimento do nosso país. Eu destaco 3 pontos que eu gravei como referência. No final, vou lhe fazer uma pergunta que já lhe permito não responder se o senhor não tiver conforto nela. O senhor citou logo no início da sua fala a questão do posicionamento do sistema com relação a novos cursos. E disse alguma coisa com muita clareza. Se for para nós do sistema questionarmos a criação, a formação, a quantidade de novos cursos, temos que fazê-lo com base, temos que fazer com estudo, temos que fazer uma referência porque estamos questionando. E eu digo isso porque recentemente o nosso Conselho Federal votou por unanimidade uma cartinha, eu vou chamar de cartinha porque não tem outro título, dizendo, olha, o MEC, não aprove mais cursos, porque a gente está pensando que talvez não seja bom ou coisa parecida, que vai exatamente no sentido oposto do que o senhor, com muita clareza, colocou. Esse é um ponto que eu destaquei. O segundo, o meu particular amigo Luiz Francisco Marcondes já destacou, que é a questão do TCU, e o senhor foi muito feliz em dizer, o Tribunal de Contas da União, ele faz investigação, ele busca na lei e no direito o cumprimento daquilo que se espera, mas ele não impede que se faça aquilo que o bom sentido compreenda como correto. E desde 2015, que as entidades foram abandonadas pelo sistema, mercê de um conformismo por uma visão que não era precisa. Graças ao bom Deus, ao senhor agora, veio a mútua e nos deu amparo, permitiu, e hoje a mútua é responsável pela permanência de muitas importantes entidades em atuação. Isso é muito claro. Por fim, o senhor destacou também a questão da valorização profissional e talvez dos caminhos que não são corretos para se buscar o que se espera. Ou seja, se faz muito evento, mas olhando para dentro e não para fora, ou seja, dentro é bonito, dentro é fantástico, é glamuroso, mas fora não é espelhado na sociedade. Dito isso, eu vou lhe fazer a pergunta, mas antes que o senhor talvez conduza, eu vou lhe relatar rapidamente o que nós tivemos em 2020 no CREA Santa Catarina. O senhor lembra da pandemia, aquela coisa horrível? O nosso Conselho de Engenharia, que é um conselho de pessoas que são acima da média, percebendo aquela dificuldade que a sociedade passava e estando no ano eleitoral, o pleno do CREA de Santa Catarina, de forma unânime, ou seja, não há conflito, fez uma moção recomendando ao Conselho Federal que avaliasse, não recomendando que fizesse, recomendando que avaliasse a implantação naquele ano de um processo de eleições por meio eletrônico. Avaliasse. Era uma ideia, olha, vejam se é possível. É esse o termo, nada mais que isso. Como resposta, o pleno do Conselho Catarinense recebeu uma nota de repúdio do CONFEA dizendo o seguinte, presidente, anule essa moção e mais, avise aos conselheiros e às conselheiras que insistirem em propor coisas que o CONFEA não concorda serão punidos. Isso documentalmente, eu não estou dizendo para o senhor que foi um telefonema, estou dizendo que foi um ofício do Conselho ao pleno, eu procurei o presidente da época, disse, presidente, isso é uma vergonha, vamos replicar. Não, melhor deixar assim. Dito isso, só para o senhor entender que nem tudo está na nossa mão, eu lhe perguntaria, qual seria a estratégia para levar essa sua visão tão precisa para o nosso Conselho Maior, para que ele perceba essa necessidade de transformação, seja sensível a isso? Ou seja, como levar a sua experiência, que é exitosa, que nos está trazendo alento, para uma visão macro do nosso sistema? Que estratégia podemos adotar, presidente Almeida? Obrigado.
Nós temos eleições agora, né? Acho que a casinha tem de ser mostrada para fora, né, presidente? Nós temos aí só 10% que convive, e a realidade é essa. Não adianta, vai discutir disso mesmo. Eu faço parte disso. Concordo que só 10%. Lá em Goiás fez a última SOEA, com quase 3.800, tinha 100 pessoas de fora do sistema. Absurdo. 100 pessoas, né? Então, eu acho água mole em terra dura e tanto vale até que fora. Eleja um presidente que tem vontade de acontecer, com essa nova visão. Né? Não se omitam. Nós que estamos aí, vai atrás das pessoas que não gostam do sistema, não gostam do Confreia, que não gostam do CREA, e faz essa proposta para a gente olhar o currículo de cada um, quem for candidato, que tem essa proposta de fazer uma valorização profissional, fazer uma integração, de fazer pesquisa, de interagir mais com os órgãos de controle, de interagir mais com as faculdades, de interagir mais com a prefeitura, com os órgãos federais, estaduais, de interagir mais com os empresários. Nós não somos inimigos das federações das indústrias. O mundo é muito grande. Tem federação das indústrias que nos emprega, eles estão parceiraço nosso. Então, fui presidente do CREA, muito parceiro, desenvolvemos muito trabalho em conjunto de empregabilidade. Então, não dá só para ficar fiscalizando, né, presidente? Tem que sair da casinha. Parabéns, presidente. Rafael. Presidente Francisco Almeida, parabéns pela extraordinária exposição. Nós, engenheiros, gostamos de números. E eu, há 34 anos no sistema, só conhecia a Mútua na sua gestão. Até então, a gente sabia que existia, mas não sabia o que fazia. E nós temos, hoje, me traz muita alegria, essa pesquisa qualitativa que você encomendou e tabulou, ela mostra o que é o nosso sistema de verdade, preto no branco, como o engenheiro gosta, né? Cartesiano. E, acima de tudo, o que é importante? Como é bom ouvir falar em valorização profissional. Isso faz a diferença. O CREA tem que estar junto, o Confreia tem que estar junto, nós temos que ser valorizados. Esse tripé é que vai fazer a diferença, o profissional e o sistema. Muito obrigado, é um privilégio e uma honra poder ter ouvido sua palestra. Essa tríade é insolúvel. A tríade é insolúvel para que nós podemos conseguir nossos objetivos. É insolúvel. Francisco Almeida, bom dia, aqui é a professora Edna, prazer aí ouvi-lo. Foi uma fala muito importante no sentido já relatado aí pelo Rafael. E aí, só adicionando algumas questões que nós temos, por exemplo, eu coordeno um programa de pós-graduação, mestrado em engenharia civil. E adivinha o que acontece? Sobram vagas. Então, quando a gente fala em qualificação dos nossos profissionais do sistema CREA-CONFA, eu sou coordenadora de mestrado, ministro aulas em cursos de pós-graduação no Brasil todo, e vejo que a gente está tendo uma evasão, uma sumida dos nossos profissionais nos níveis de qualificação. Sim. Então, eu sugiro que a gente faça ações. Eu vi muito boa a sua ação de levar os engenheiros aos congressos, aos eventos, às feiras, porque sim, gente, é a qualificação que vai dar a diferença. Hoje, quem vai me ouvir à tarde, eu vou falar de alta performance, e é aí que a gente busca a nossa alta performance. Será alta performance. Será que a gente está sendo extraordinários na nossa profissão? Então, a gente tem que olhar, e é importante ver esse extrato que você apresentaste hoje. Como é que ela chama? Como é que é o seu nome? Edna Poçan. Você é professora, né, Edna? Sim. Edna, nós temos as faculdades, principalmente as faculdades particulares, tem um enorme espaço aí para fazer curso de especialização. Insiste em fazer doutorado, insiste em fazer mestrado. Olhe a camada de profissionais que precisam do métier de vocês, é dinheiro, e estão fazendo curso por curso, especialização por cursos que não têm a capacidade que a universidade, que a faculdade tem. A gente, ali da questão da especialização, eu acredito na engenharia, mas eu sou um voto às vezes vencido. Nós fizemos especializações pouco especialistas, muito genéricas. E aí, quando a gente compara a área de saúde, que tem especializações específicas, densas, com uma parte presencial e uma carga horária prática importante, nós, na engenharia, ainda não conseguimos chegar nesse modelo. Então, acho que talvez a gente tenha que repensar e começar alguns sistemas novos aí de especializações. Mas tem que conseguir. O apoio do sistema é crucial para que vocês abram esse espaço para capacitar
quem conhece, quem tem um métier disso, facilita muito mais para que nós pegamos ajuda das universidades para fazer os cursos de especialização. Ó, o governo só funciona de pressão da população. E nós vamos fazer pressão. Excelente, vamos aguardar. Bom, boa tarde a todos. Opa, ficou perto. Eu sou Isabela, eu represento aqui o CREA Minas, estou como conselheira. Eu falo que eu sou engenheira civil clínica geral. Nós estamos juntos no 64 aí, tá? É um prazer estar aqui e parabenizo, viu, a sua fala, estou totalmente de acordo, é a fala da colega ali, mas eu acho o seguinte, que nós, engenheiros, como você disse, precisamos estar unidos. Eu acho que nós somos os melhores, nós somos o quarto poder. Sem engenharia não funciona nada, né? Então, assim, o que eu acho que precisa, gente, é nos fortalecer no sentido de divulgar a engenharia, não quando acontece o problema, de ir lá mitigar ações, mitigar, né, o derramamento da barragem, o rompimento do lixão, etc, etc. A minha área é a saneamento de resíduos sólidos, então, assim, eu falo que eu sou lixóloga há 32 anos, já me formei há 40 anos. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo nosso meio ambiente. E nós não temos que falar só quando acontece o problema. Comecei com construção civil, estrutura metálica, na época em que era tudo estucado e cobria tudo, e a gente só sabia que era estrutura metálica porque a gente era o engenheiro da obra, né? Então, assim, eu vejo a engenharia com muito carinho, sabe? Eu sou uma pessoa realizada, aos 18 anos, eu acertei a minha profissão. E nesse mercado, nesse caminhar, né, a gente vem se especializando, né? Porque eu formei numa época muito ruim, 85, né? Aí veio Collor de Mello, né? Bloqueou tudo. Então, assim, engenheiro de obra, né? Construção civil, primeira coisa que fecha, aí você vai para a segurança do trabalho, aí você vai para a engenharia sanitária, vai para o ambiental, e o engenheiro é isso. A gente tem que ser multidisciplinar, sim. Então, a minha sugestão aqui, eu esqueci seu nome lá, eu esqueci o nome do presidente da MUT, Francisco, isso. É o problema da Covid, né? A gente vai esquecendo as coisas. Não é da idade, não. Então, assim, eu sugiro que tem que ter uma propaganda mais incisiva na questão de que a engenharia faz isso, a engenharia faz aquilo, e não a gente apagar fogo, apagar incêndio. Aí eu conclamo todas as colegas, inclusive, principalmente as mulheres, né, que a gente faz parte do CREA Minas Mulher, para, no final, a gente tirar uma foto aqui, né, dessas belezas que eu falo que nós somos lindas, né? Minha mãe fala que eu sou meio narcisista, mas eu agradeço a ela, né? Para a gente tirar uma foto, todas as mulheres aqui no meio, unidas com vocês, colegas, que fazem parte desse nosso universo maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço a todos. Só fazer um comentário, sabe, sobre o que você falou aí. Nós gostamos muito de trabalhar, mas nós não gostamos de divulgar. Esse é o engenheiro. Agora, eu vejo o seguinte, você falou em saneamento básico. Eu era fã da FUNASA que acolhe os pequenos municípios. E hoje foi resgatada a FUNASA, está fazendo um novo passal da FUNASA. O que o CONFEA está fazendo para sugerir um novo FUNASA para acolher os 3 mil municípios que precisam de um tratamento de esgoto diferenciado que não é de acordo com o mercado que está aí. Qual as tecnologias que nós podemos levar dentro dos pequenos municípios de 2.000, 3.000 habitantes, porque o grandão não quer mexer com isso. Então, a FUNASA está aí para ser reconstruída. Por que nós não fomos lá e falamos, nós queremos participar da reconstrução da FUNASA? As coisas não podem ser assim. A notícia chegou, vamos lá. Tem isso, vamos lá. Está faltando é isso. Está faltando é nós acontecer. Tem notícia, eu vou lá no FUNASA. Nós queremos dar sugestão para fazer o novo arcabouço da FUNASA, que vai atender quem? 80% dos municípios. Nós não queremos politicagem, vai ser isso, 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 isso. E temos várias experiências exitosas, que deu certo em vários municípios, feito pela FUNASA, que vai ficar do jeito que está, se a gente interferir tecnicamente. Rogério, Pernambuco. Rogério. Francisco, presidente da Mútua, parabéns aí pela sua gestão. Já que nós somos engenheiros, gostamos muito de números, né?
eu vi os números aí da multa nacional, e hoje nós temos 163 mil associados, né? Dentro de 1.100.000 profissionais. Isso representa 15%, né? A mútua hoje, eu fui a fundo e estou pesquisando para entender melhor o que é que pode ser feito de melhoria, até propor isso, né? Ela tem 1 bilhão e 200 milhões em caixa. Vê só, 1 bilhão e 200 milhões, né? Isso, numa fala sua ontem, se dividir, né, a 50 mil aí para o número de associados aí, né? Mas eu lhe pergunto, se todos contribuem para a mútua, quem faz a RT, 20%, né? E só 163 mil participam, tem vantagens, né? Por que será? Tem uma anuidade de R$160 que são distribuídos em alguns benefícios, né? A Previdência, o pecúlio e alguns outros. Mas se a isenção dessa anuidade depara na lei que prevê que tem que ter anuidade. Mas o que é que a gente pode fazer para que mais profissionais, o senhor conseguiu muita coisa, se associe à mútua e tenha todos esses benefícios, porque todos contribuem, mas só uma parte tem os direitos. Então, essa é a grande questão, eu acho, né? Obrigado. Eu vou falar um negócio para você. Você sabe que esses 247 milhões, 1.247 milhões, que nós temos espalhada no Brasil inteiro. A Caixa, você é de onde? Pernambuco tem, acho que 16 ou 15 milhões só. É tudo espalhado no Brasil. Amazonas, 1.200.000. Não é assim 1 bilhão e 240 milhões. Cada caixa tem o seu dinheiro. Muito chega assim, tem 1 bilhão e 200. Não tem, não. Cada caixa tem o seu dinheiro e empresta de arrecada com o RT. Quanto que você gasta para fazer um jantar com a sua esposa? Por ano. Sem vinho. Tudo que é de graça, aprendi no Brasil, não dá certo. Os cursos, as coisas, ninguém valoriza. Eu só estou pedindo para você um jantar por ano, que está sem reajustar há 5 anos. Se o engenheiro não der conta de pagar R$110 por duas boas comidas de bandejão, né? Porque quem come muito é R$50. Não dá, a gente entende, eu sei da situação, agora o que eu preciso é aumentar a empregabilidade, eu preciso aumentar o salário seu, é outra coisa. Eu não vou me preocupar em R$160, porque você também não preocupa com isso. Eu tenho empregado lá no seu estado, que ganha a média de R$2.200 no interior, e passar para ganhar 8. É isso que nós vamos fazer, valorizar o nosso profissional. Isso é ninharia de dinheiro, mas ninharia quem ganha, talvez não é muito para quem ganha 2.200, mas é valorizar o seu trabalho, é você ser inserido na sociedade e você ser respeitado no seu órgão público que você trabalha. É isso que nós precisamos. Essa questão de R$160, nós estamos congelando também esse ano, não vai ter aumento, é só para dizer que tem que cumprir a lei, é um jantar sem vinho por mês agora. Aumentar o salário lá no Pernambuco, valorizar o salário, mostrar que nós somos importantes, talvez é muito mais fácil, muito mais resentoso do que eu diminuir ou isentar R$160. Tem de pagar um pouquinho, faz parte. Não, mas a mesma coisa, é muito pouco dinheiro para nós discutir aqui. Eu quero passar para o senhor. Eu conheço a situação lá, a situação no interior lá. É difícil. Olha nas prefeituras lá, olha os editais que saem lá. Né? Por que nós não fazemos outro, mudamos, não ficamos na defensiva e vamos lá atacar? Como diz, valorizar, estar lá presente, dar palpite, né? Dar palpite no plano de governo. O CREA Goiás deu propor no plano diretor, lá não saiu dentro do CREA Goiás. Dentro do CREA Goiás saiu um plano diretor da Prefeitura de Goiânia. Sem interferência de empresários. É isso que tem que ser feito. Porque o empresário que só quer lotear, né? Só quer fazer tudo. Saiu lá dos profissionais, no penúltimo plano diretor. Esse foi o último, agora eu não estava presente, aí entrou os empresários, aí bagunçou tudo. Estamos juntos.
Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente Ladaga pelo evento e o presidente Francisco também, são 2 Franciscos aí, né? Francisco ao quadrado, pois é. E o presidente da multa, Francisco, pela brilhante palestra que nos traz. Mas eu quero fazer uma observação e, ao final, uma pergunta. Pois bem, a motivação de que eu estou fazendo essa manifestação é porque eu ouço todo mundo falar que nós somos bons, nós somos os melhores, nós somos isso e aquilo, e a engenharia é mesmo. Eu passei grande parte da minha vida, presidente, dando aula formando engenheiros. Sou professor universitário de engenharia há 50 anos. Mas eu acho que a engenharia não é tão boa assim, não. Sabe por quê? Porque na Constituição que rege a nossa vida, não tem uma palavra sobre a engenharia, mas tem 3 sobre advogados. Nós nunca conseguimos colocar, com essa nossa eficiência, uma carreira da engenharia como função típica do Estado. Nós nunca conseguimos, até agora, ter um assento no Conselho Nacional de Educação, no CNE. Nós temos uma lei excepcional, a Lei 5.194. E estamos com um projeto de lei 1024 tentando mudar. E eu vou repetir para ter a consciência tranquila de que eu disse isso para os ouvintes atentos. Quem quer mudar 5.194 nunca a leu. Talvez algumas coisas precisem ser ajustadas. Porque eu também sou advogado, e lá no Estatuto dos Advogados, nós tentamos fazer uma lei parecida com a 5.094, não conseguimos. A Lei 5.094 tem um mercado da engenharia na mão. Nós estamos flexibilizando, fragilizando este mercado. Não é? Fragilizando muito fortemente. Eu ouvi muitas pessoas dizerem que nós não temos como interferir na formação dos projetos pedagógicos dos cursos de engenharia. Não é verdade. Na Lei 5.194, eu vou dizer o artigo, qualquer um entra na internet e pode verificar o que eu estou dizendo. Artigo 34, letra J, diz assim, é atribuição dos conselhos regionais agir, a palavra é agir, agir junto às escolas de engenharia, à comunidade, para a formação do cumprimento do que consta dessa lei. E lá está a formação profissional, lá está a melhoria da qualificação profissional, lá está a defesa da sociedade. Porque, presidente Francisco, presidente Ladaga, poucos de nós engenheiros entendemos que o sistema Confecreia não é sindicato, não é para defender os engenheiros, é para defender a sociedade dos maus profissionais. É para isso que os conselhos profissionais existem no Brasil. Nós agimos pouco. O BEC, lá no decreto, que o Tico e o Teco não me permite lembrar agora, mas que é o 5779, que foi revogado por um outro recentemente, que consta lá, no artigo 71, diz que o parágrafo 1º diz que o CONFEA tem 60 dias, os conselhos, para atuar na opinião dos catálogos de 9 cursos que são registrados. Quando passou ao EAD, o CONFEA não se manifestou. Nós não somos tão bons assim. Minha culpa também, porque eu sou engenheiro, e acho que se eu não fosse engenheiro nessa vida, eu não ia para o céu direto, eu acho que o meu caso é de salvação direta, presidente. Mas eu queria lhe dizer que nós estamos precisando fazer muito. Vejo o seu empenho, o empenho do Ladaga, que eu conheço desde que ele tinha cabelo preto. Eu vejo que nós caminhamos em coisas que não são fundamentais. Nós precisamos de cuidar de coisas que são fundamentais. Como, por exemplo, uma pá de cal, que é a pergunta que ele faz para não me estender. A pá de cal jogada sobre os engenheiros é a resolução 1137. Porque, vou tentar figurar o que eu estou dizendo. Quando um caminhão atropela alguém, você não penaliza o caminhão, você penaliza o motorista do caminhão. É o autor intelectual daquele acidente, é o motorista. As empresas não fazem obra,
Quem faz obra é a inteligência do profissional de engenharia. O acervo técnico é acervo intelectual. A empresa não pode ter acervo técnico operacional. A empresa tem que ter, quem tem que atestar capacidade operacional de empresa é banco, é outras empresas cujas obras foram feitas pelos profissionais. E lá nós estamos criando um CAO, CAO, Cadastro, Certidão de Acervo Operacional. Isto, quando a empresa tiver um acervo profissional, nós engenheiros não seremos nada. Nós engenheiros não seremos nada. Aí a pergunta, o que é que o senhor pensa sobre isso, presidente? Obrigado pela paciência de me ouvir. Aqui, em nenhum momento falamos aqui em defesa do profissional, falamos da valorização profissional. Quem faz a defesa do profissional realmente é a entidade de classe e é o sindicato presente. A gente tem de modernizar. Eu tenho, assim, a expertise de governar um CREA há 12 anos. As empresas de engenharia pagam unidade, as empresas de engenharia pagam a RT dos profissionais, trabalha para nós, para a multa, RT, para proporcionar aqui, e não tem ninguém que possa atestar isso. A maneira de atestar, como atestar, é outros 500. Mas não podemos largar, deixar numa pessoa leiga, uma pessoa que não tem nada, dar um atestado falso. Que a maioria é desse jeito. A realidade é essa. Pessoas leigas, prefeito que não sabe nada, dando atestado falso, dando atestado de tudo, e vai bater lá no CREA, e nós pegamos vários atestados falsos, que tinha hospital no meio de um campo, na fazenda lá, atestado, feito por leigo. Mas, veja bem, nós temos, a lei é feita, a lei foi em quanto? 1963. Nós estamos em 2023. Não existia empresa, era só profissional. Nós temos de evoluir. Nós temos de fazer com que trabalhamos em conjunto. Nós não somos inimigo de empresa, nós somos parceiros das empresas. E 33% aí faz parte disso. Nós vamos largar de baixo. Então, é saber fazer, como fazer o atestado. E sai de onde isso? De um órgão público federal. É muito mais sério. Agora, os atestados têm de ser dados com seriedade. As comissões de ética têm de funcionar, né? Tem de fazer que as coisas funcionem, tem de ser punição exemplar. Agora, a evolução faz parte. A Constituição está sendo mudada todo dia. Nós estamos adaptando todo dia. E essa adaptação é salutar para não deixar que os empresários tenham raiva, horror do CREA. Não somos inimigos. Temos de achar uma solução, que esse atestado seja um atestado idôneo, certo, que possa ajudar aquele também que nos sustenta. Os empresários nos sustentam. Sabia disso? Nas grandes empresas, todos pagam no RT e pagam RT, e nós somos inimigos deles. Veja bem, é só o seguinte, eu sou a favor desse aí, como experiência que tenho, como empresário que sou, como parceiro que eu sou do Sinduscon, de todo mundo, eles querem unir conosco, fazer uma só carne e valorizar a engenharia. Isso faz parte, é uma evolução que teve, com o meu apoio. Agora, as coisas têm de ser sérias, atestados sérios, os CREAs têm de se organizar para que isso seja uma coisa séria e dar segurança para a sociedade. Eu também não quero entrar em debate, mas a BEM que sempre fez a lição de casa dela direitinho, e a BEM que sempre entendeu que ensino à distância era uma ferramenta de ensino, não uma política de ensino, nem uma metodologia de ensino. O EAD está previsto no LDB como uma ferramenta de ensino, tá? Então, a BEM que sempre se posicionou contra a política de ensino na área de engenharia. A gente discute engenharia civil sempre, perante o CONFEA, perante todos os nossos embates, sempre posicionamos contra. Então, nós não aceitamos
a minha culpa porque nós fizemos nosso papel e as pessoas não escutaram na época certa. Então, hoje, está no que está e não tem controle. Então, não é um debate aqui, o ensino à distância, mas a BENC tem que registrar a sua posição pública, que sempre foi contra o que estava aí. Tá? O resultado está aí, né? 400 tá mil aí, profissionais tá? fora do sistema. Agora, Jair... desculpe. Parabéns, Ladaga. Primeiramente, Janilton aqui, eu sou profissional do sistema. Do Pará, né, Janilton? Do Pará, positivo. Eu sou profissional do sistema, eu tenho uma empresa de engenharia e tenho também uma startup, ok? E abaixo de mim, Chico, tem também alguns profissionais, tá? E eu tenho a visão do seguinte, desde 2014, eu falei para mim mesmo que ninguém mais assinaria minha carteira, certo? Os teus números, eles são maravilhosos e significativos. Para a gente que gosta de planilha, a gente consegue enxergar resultados através disso. Perfeito. A parte também de capacitação profissional é importantíssima e o teu trabalho vem demonstrando isso daí com maestria. Só que eu acho que não só depende disso, tá? Como eu falei aqui há pouco, eu não assino a minha carteira desde 2014. E eu vejo assim que o engenheiro empreendedor é o cara responsável por também abraçar outros engenheiros. Então, a gente veio por uma pandemia onde tinha engenheiro que a gente viu várias reportagens virando Uber, né? Então, eu vejo quando a pessoa se capacita numa pós-graduação, numa especialização, no mestrado, ele sai de lá e vai tentar uma vaga no mercado de trabalho. Vai esperar alguém abrir uma porta para ele. E o empreendedor não. Ele abre portas. Ele, além dele se ajudar, ele ajuda muitos outros profissionais. Uma coisa eu digo assim, a gente não é preparado para isso. Nós não somos preparados para empreender. Eu acho, Chico, que está na hora da gente mudar essa visão. Eu acho que está na hora da gente capacitar profissionais para empreender. Porque engenharia, eu não estudo mais livros de engenharia, tem pelo menos 4 anos. Tudo que eu estudo agora tem a ver com capacitação, na parte do empreendedorismo. Eu busco o Sebrae, busco algumas parcerias que estão me ajudando a desenvolver o meu mercado. Eu vejo assim, os teus números estão excelentes, mas o que tu pensas daqui para frente com relação a esse engenheiro que pode abrir portas para muito mais pessoas dentro do mercado nacional? O número é um diagnóstico da realidade. Eu falei muito bem claro. Você tem um global, baseado no global, nós vamos fazer a especificação aonde que está o gargalo de cada um. O que está faltando no sistema é isso. Pesquisa, levantamento, para que nós possamos chegar em algum lugar. Por exemplo, nós não precisamos contratar gente especialista em empreendedorismo, porque tem o Sebrae aí que tem 50 anos. É só fazer o convênio e fazer com que as nossas caixas brigam diretamente para que elas possam envolver agora. Você abre uma turma de 50 ou 100. Para colocar 100 lá, é impossível. No universo de tantos mil, não querem se capacitar. Não querem se empreender. Olha o outro lado, o esforço nosso com o Sebrae é muito grande, mas nós não conseguimos fazer turma. Agora misturamos a turma com os outros, agora está dando alguma turma. Específica foi um exemplo em Goiás que foi uma dificuldade danada fazer uma turma só de engenheiro. Agora não, achamos melhor, Paraná agora está fazendo na turma, com todos os tipos de... talvez ele não quer ser engenheiro lá, quer empreender outra coisa. Então, empreendedores é tudo, igual você falou, né? Então, precisa o sistema vestir a camisa. Já não tem a coisa que é subsidiada pelo governo, que é o Sebrae? Que é o maior programa da ONU. Quem fez, duvida aí, quem fez, sempre elogiou nota 10. É só fazer essa integração, divulgar e fazer com que os caras saiam da casinha, né? Sai da cadeira, pô. É difícil pôr gente da cadeira. Muitos cursos que nós fazemos na DAGA, que nós patrocinamos, de graça não vai. BIM de graça 6 mil, a dificuldade com 6 mil. Eu fui obrigado a bancar, porque 10%, 600 não queria pagar. Difícil. As pessoas não querem sair da cadeira, não querem se empreender, não querem se capacitar e fica reclamando que está ganhando pouco. Põe assim do outro lado do balcão a dificuldade que eu vejo, penso os presidentes de CREA aí, vejo nós diretores da multa. Agora, essa nova visão foi de 2 anos para cá.
Você sabe muito bem, quem conhece lá a multa, essa nova visão de mudar água mole em pedra bruta, tanto mata até cupura. Nós vamos mudar. A multa mudou e vai continuar mudando para acolher cada vez mais, para pegar essa sugestão SUS que estão fazendo aqui, e incorporar por região, por zona, por cidade, nas nossas profissões. O tema empreendedorismo é tão importante, Janilton. A Bank Pará, que a Bank Mato Grosso fez um seminário sobre empreendedorismo e espero que isso seja um exemplo para que a gente venha atingir o que você queira. Tá? O patrocínio da multa lá no Mato Grosso, total. É. Meu amigo Minas. Ladaga, obrigado, Francisco. Estou aproveitando aqui um gancho que o Ladaga acabou de dar, Francisco, uma coisa que você falou, é o seguinte, propaganda é a alma do negócio. Isso está aí. Vou falar uma coisa aqui para você que acho que todo mundo conhece. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Tá? E isso aí ressalta que o agronegócio brasileiro está alimentando o mundo. Tá? Ladaga acabou de comentar que a gente sabe porque a gente faz parte de um grupo que pertence à Bank, que nós sempre fomos, e eu particularmente sou, ministrei aulas recentemente no curso, sou contra o curso EAD. Sou totalmente contra, eu, Fernando. Tá? Eu acho que a gente deveria investir mais na nossa propaganda para a sociedade. Porque é o seguinte, acabou que tem dor de cabeça, ele vai no médico. Quer separar da mulher, ele vai no advogado. Se ele está com dor de dente, ele vai lá no dentista. Mas se ele quer fazer uma ampliação da casa dele, ele pega o meia colher na esquina lá e bota para trabalhar e só vai atrás do engenheiro se der um problema, porque ele acha que o engenheiro, para ele, é caro. A sociedade tem que saber o quão importante é a gente, enquanto engenheiro civil, tá? Empreendedor, construtor, desenvolvedor de tecnologia, o quão importante nós somos para a sociedade brasileira. Tá? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Você pegou uma coisa interessante. Há 2 anos atrás, quando nós, nessa mesma mentalidade sua, não existia isso, publicidade na multa, empresa de publicidade, não existia. E nós propomos uma verba de 8 milhões de reais. Você sabe que você mexe com publicidade, toda empresa grande gasta 2% do seu faturamento com publicidade, de 2 a 3%. Isso é normal no mundo inteiro. E nós, para começar, propomos 8 milhões, que é 0,00 de nossa receita, né, de todas as caixas. Nós ganhamos por 8 a 9. Os conselhos federais não quiseram. Acho que a multa não precisava de publicidade. Rapaz, o que a gente sofre nesse sistema? O tanto que a gente sofre nesse sistema por politicais, por coisa do profissional, 8 a 9, e à meia-noite conseguimos provar por um voto. Porque é importante, quem não comunica se estumbica. Agora, houve uma melhoria, reconheço que houve uma melhoria de publicidade dentro do CONFER, mas a melhoria tem de ser constante. Uma propaganda na Rádio Globo, R$100 mil na horário nobre. Então, nós temos que ter expertise com pesquisa para saber que nós aproveitar o máximo possível, porque eu não posso tirar dinheiro da Bank. Eu tenho que dar dinheiro para as entidades de classe, eu tenho de ter reserva para publicidade, mas prioridade é aqui, foi 18 milhões. Nós gastamos 8 com publicidade no Brasil inteiro. 8 milhões não é nada, nós conseguimos alguns outdoor, alguma coisinha, pedido dos regionais, muito Instagram, impulsionando. Agora, o CONFER precisa, talvez, avançou, vamos ver aonde está o gargalho, isso para nós podermos chegar nesse nível que você falou, agro é mais, aonde que nós... Acho que tem de mudar. Tem de avançar. E fazer pesquisa para que nós possamos, nós somos engenheiros, dinheiro é seu. Eu não posso ficar gastando dinheiro que você paga aí com a RT, com unidade, para Deus e volta aí. Eu preciso saber o foco certo, o retorno certo, para que nós possamos seguir nosso objetivo. Está havendo mais perguntas? Tem uma ainda? Desculpe. A conselheira, isso aí... Quero parabenizar os 2 presidentes Francisco, em especial o presidente da multa, pela palestra.
Fala mais alto, conselheira, não está dando para a gente ouvir, não. Bom, conselheira federal Carmen Lúcia Petralha, quero parabenizar os dois presidentes Francisco, e em especial da Multa, que fez essa palestra maravilhosa, que deu esse debate importante. Eu quero falar sobre dois temas. Um foi falado agora pela questão que a nossa professora aqui falou, da evasão dos cursos, né? E também a questão da propaganda, que foi falada agora, no caso do agronegócio, que está sendo um sucesso essa propaganda, né? E isso leva mais pessoas, mais jovens a pensar nessa profissão. E está vindo aí, e nós já estamos vendo, uma propaganda de que as profissões do futuro, a engenharia civil é uma das que vai acabar. Eu consulto se há possibilidade de fazer uma contra-propaganda no sentido de mostrar o que é e o que será a engenharia civil do futuro, porque isso vai aumentar a evasão, porque os jovens, evidentemente, eles se pautam pelas profissões que vão ser as profissões do futuro, óbvio, né? Então, essa é uma pergunta e uma sugestão, se há possibilidade de fazer. E o segundo tema, que eu vou fazer coro parcial com o nosso conselheiro também, é a questão da reformulação da lei, da PL, que propõe a reformulação da Lei 5.194. E aí eu gostaria de saber qual é a sua opinião, né? E em especial também de todos, né? Porque tem um item que as pessoas não estão percebendo, que é a eleição direta para conselheiro regional. Eu quero dizer que essa eleição direta para conselheiro regional, ela está vindo no bojo dessa questão de eleição direta, que é uma coisa moderna. No entanto, essa eleição direta vai acabar com a representação das entidades e vai contra o fundamento da Lei 5.194 e do próprio sistema, que é de que a autorregulamentação e a autofiscalização, que foi projetada com entidades profissionais e entidades de ensino se representando num conselho para fazer exatamente essa autorregulamentação e a autofiscalização. No momento que o conselheiro regional for eleito diretamente, não haverá mais representação no sistema das entidades. Então, isso é totalmente contra a noção atual do sistema, e aquela que foi bolada inicialmente, e também contra a valorização das entidades, né? Eu considero que é importante a eleição direta para federal, mas no caso dos regionais, não estou falando especificamente dos conselheiros regionais. Eu acho que a gente tem que prestar atenção, eu gostaria de saber da sua opinião. Obrigado. Eu sou totalmente contra, conselheira, essa eleição direta como representante da entidade de classe. Agora, eu posso falar muito tranquilo, viu, conselheira? Eu vejo como ex-presidente de CREA a falta da democracia entre as entidades de classe para escolher os seus representantes, né? Não estou falando todas, viu, conselheira? Tem 50% eu acho que faz isso, mas outros 50% entre eles só, não tem renovação. Não estou falando mentira, porque eu fui presidente de CREA 12 anos, e a metade são os mesmos. Metade são os mesmos. Sou contra a eleição direta de conselheiro regional para a entidade de classe. Agora, eu sou a fazer que seja mais democrático, não são todas as entidades, estou deixando muito claro isso, mas tem algumas entidades que são os mesmos, um para o outro, um para o outro, um para o outro. Acho que tem que ter mais democracia. Agora, quanto às propagandas, gente, tem pouco dinheiro. A contraproposta é o seguinte: temos de ter uma inteligência artificial, temos que começar as ferramentas que nós temos no Instagram, temos de começar a fazer, porque o dinheiro da multa é pouco, eu falo pela multa.
Não dou conta de tirar dinheiro aqui para a entidade de classe, para capacitação, para os empréstimos, para a previdência, para a aposentadoria, para o seguro de responsabilidade civil que nós vamos lançar aí agora, custeando tudo. Tem limite nosso, não vamos chegar nunca a 2%. Nós estamos trabalhando agora em torno de 1,5% para que nós possamos romper. Agora, com inteligência. Tem que ter empresas, a gente tem que pegar as empresas para que ela possa dar um resultado melhor, dos 30 render 90. É isso que nós queremos. Não sei se a pergunta veio para mim também, conselheira, mas eu comungo com a senhora a contrariedade de eleição direta para conselheiro regional, porque isso é uma desvalorização das entidades de classe e da representação regional, né? O qual o sistema sempre pregou que as entidades são o sustentáculo do próprio sistema. Então, isso vem contrariar. A minha queixa eu já fui conselheiro federal, então eu tenho esse direito de falar, é que o próprio CONFER, de vez resolver algumas regulamentações da forma que está, ele quer inventar a roda, né? E começa a querer inventar a roda, que é essa eleição direta. O que eu falo em regulamentar é que o presidente Francisco falou, tem que democratizar a forma da eleição da entidade. Não pode ser uma eleição fechada de diretoria. Ela tem que ser uma eleição com seus filiados, né? Aí, eu entendo que isso é a democratização que o presidente falou. Então, era muito fácil o Conselho Federal regulamentar isso. Mas não, ele foi inventar a roda. Falou, não, a eleição agora, para ser conselheiro regional, tem que ser de uma entidade, mas a eleição tem que ser geral, no estado inteiro. Então, é até inconcebível isso, é um custo exorbitante, desvaloriza a representação que sempre se pregou, que as entidades são sustentáculo do sistema. Tá? Então, eu acho que é isso que está muito longe, mas eu espero que eu tenha entendido sua pergunta e quero comungá-la com ela, tá bom? Muito obrigado. Eu não sei se tem mais, pelo adiantar, mais um, então seria a última ali, para a gente encerrar, que já são... a muqueca caprichada, o presidente tem outros compromissos, por muqueca favor. baiana. Fique a última pergunta e encerramento. Boa tarde, pessoal. Luiz Montenegro, sou engenheiro civil, conselheiro do CREA pela ABENC do CREA, ou do Ceará, e sou da diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Ceará. Parabenizar pela importante palestra, os números que foram dados. Isso nos foca para um estudo posterior, inclusive, para mim, no caso do Sindicato dos Engenheiros, né? Que a gente trabalha muito a valorização dos nossos associados. Certo? No caso dessa eleição direta, isso é um absurdo, isso para mim, inclusive, me dá até uma certa tristeza em pensar que alguém pensa sobre isso, né? Porque é totalmente desvalorização das entidades. Eu participo de 2 entidades só atuantes, pela ABENC e pelo Sindicato dos Engenheiros, SENGE. Infelizmente, no começo do ano, a gente teve uma decisão pelo presidente do CREA Ceará, que foi um absurdo, né? Ele não homologou a indicação de 11 conselheiros pelo Sindicato dos Engenheiros, com justificativa ínfima, certo? A gente vem batalhando isso lá no sindicato. E dizer que a Lei 5.194, ela tem que ser aprimorada pelo tempo que já passou, né? Existem alguns artigos da lei que eu preciso ser estudado, inclusive as indicações dos conselheiros que dizem que pelas entidades, as entidades de classe, elas têm que ser votadas os conselheiros, e as entidades, que no caso das universidades, são indicações, sem votação. Mas acontece que em várias entidades, a votação é somente por aclamação, né? O Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará é o único que tem votação. Então, tem horário para votar, para início e fim. Foi feita a votação e o presidente não homologou, certo? Então, as entidades elas têm que ser valorizadas, certo?
E existe presidente de CREA que não tomam parte disso. E é só uma informação que o pensamento está correto, tanto do presidente Francisco, a Ladag e o presidente Chico Rico, né? Joga essa praga, gente, pelo amor de Deus. Os franciscos, os presidentes que estão com o pensamento certo em valorização do profissional através das entidades, né? Eu quero agradecer pela oportunidade. Obrigado. Quero agradecer o presidente da Mútua, Francisco Almeida, pelo adiantado da hora que vou dar por encerrado. Pedir, porque tem uma palestra importante às 2h, o professor Paulo Segantini, da USP, é autor de 6 livros e gostaria muito que as pessoas tivessem, dentro da possibilidade, está chovendo, parece, mas que viesse para a palestra e colaborasse com o nosso encontro. Então, muito obrigado a todos, agradeço que o nosso presidente. Obrigado a todos. Vamos sair da caixinha, pelo amor de Deus. Tem um universo aí para nós valorizar os nossos profissionais. Obrigado. Agradecemos mais uma vez aos nossos ilustres palestrantes por nos proporcionar um grande momento de aprendizagem. Agradecemos também aos nossos patrocinadores e a presença de todos os participantes que estiveram aqui no Teatro da UFES nesta manhã. Faremos agora um intervalo para o almoço. Como já disse o Ladaga, retornaremos impreterivelmente às 14h. Muito obrigado a todos. Tenham um bom almoço.